Nós estamos aprendendo com os reis de Israel. Estamos agora estudando Salomão. Vimos algumas características de Salomão. Vimos os 2 salmos. Se lembram quais são os salmos que Salomão escreveu? Quais foram os salmos? A gente viu semana passada os 2 salmos. 73 e 77. 72 e 127. Quase. E hoje nós vamos começar com os outros livros. Hoje vamos começar com Provérbios. Quando vocês pensam em Provérbios, o que é que vocês pensam na mente de vocês? O que é que vem à mente de vocês quando pensam em Provérbios? Conselhos, sabedoria, o que mais? Alguns dizem que o livro Cantares de Salomão foi no início do reinado dele, né? Dos primeiros 10, 15 anos. Provérbios, até a metade do reinado dele, mais ou menos. Os provérbios que demonstram uma piedade, uma vida piedosa e temente a Deus muito grande. A Bíblia diz que depois da velhice, as mulheres corromperam Salomão e possivelmente Eclesiastes, já no final da vida dele, depois o arrependimento dele, então ele escreve Eclesiastes, depois que ele bota o pé na jaca, enfia o pé na jaca, faz tudo o que pensa, e ele diz assim, tudo isso é o quê? Vaidade. Desfrutei de tudo e descobri que debaixo do sol é tudo vaidade. O final de tudo é temer a Deus. Então, hoje nós vamos ver os provérbios de Salomão, né? E provérbios, a palavra quer dizer comparação, é como se fosse parábolas, comparações curtas, pequenas, né? O livro de Provérbios tem provérbios de Salomão e de outros sábios. Tem provérbios de Salomão, tem de sábios, tem de Lemuel e tem de Agur, né? Então são praticamente esses os autores. E é dividido mais ou menos assim, do capítulo 30, o capítulo 30 são as palavras de Agur. Ele reconhece a fragilidade humana, reconhece que não sabe de nada e volta-se para as Escrituras, como nós deveríamos nos dedicar às Escrituras. Agur. Não se sabe muito sobre quem era esse personagem. Aqui nós temos o rei Lemuel. Alguns dizem que era um codinome para Salomão também, né? Mas ao certo não se sabe. Então temos Lemuel, as palavras de sua mãe sobre um rei e sobre uma esposa. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos, vamos dizer assim, falas maiores, que são o conselho de um pai a um filho. Então você vai ter repetidas vezes, se eu não me engano, 10 vezes, filho meu, filho meu, filho meu. E ele vai começar a discursar como se fosse um conselho aos filhos. E você vai ter 4 falas também acerca da sabedoria, aqui do 1 ao 9. O que seria a sabedoria e o convite da sabedoria, que são textos mais longos. Do capítulo 10 ao capítulo 29, você vai ter os provérbios propriamente dito, que são praticamente frases, 2 frases, ou de oposição, ou de confirmação, ou levando você a fazer uma reflexão. Então são pequenos provérbios que falam muito acerca da vida prática, da nossa vida, vamos dizer assim, diária, e das áreas da nossa vida que praticamente inclui tudo da nossa vida, o livro de Provérbios, né? Então o livro de Provérbios, irmãos, eles fazem comparações, elas nos dão habilidade ou sabedoria para a prática, para viver bem, e é o resultado do discernimento do povo de Deus, de homens sábios de Deus, né? Tem-se o costume de, no livro de Provérbios, são 31 capítulos, de ler um capítulo por dia, né? Durante um mês você lê todo o livro, durante um ano você lê 12 vezes o livro de Provérbios. Vocês acham que tem um sentido fazer isso? Por quê? Tem um sentido e muito importante. Por quê? Não apenas inculcar, mas os provérbios são verdades resultantes de uma análise, de uma percepção, de um discernimento espiritual. E nós precisamos o quê? Ruminar, ler, meditar sobre ele. Para o quê? Para colocar em prática na nossa vida.
O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, mas não é um livro de sabedoria apenas intelectual. É um livro de sabedoria que nos leva à prática. É interessante que o livro começa com os conselhos de um pai a um filho. Observe o capítulo 1, versículo 8. A gente ainda vai chegar no propósito do livro. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. É interessante que o livro começa com um pai orientando o filho e o livro termina com o quê? Uma mãe orientando o filho, né? E é interessante que, eu estava lendo alguns autores e eles estavam dizendo o seguinte: a vida da mulher virtuosa é como se fosse a mulher que pratica o livro de Provérbios. Então, a vida virtuosa de uma pessoa é exatamente ela olhar com discernimento espiritual, com uma sabedoria vinda do alto e colocá-la em prática. E ela recebe o louvor de várias pessoas, essa pessoa que colocou em prática. Se tem um costume também, muitas vezes vocês já viram aquele livrinho pequenininho com os provérbios? Aí, qual é o nome que tem naqueles livrinhos que vem uns versículos para você tirar por dia? Se lembram do nome? Não. Sabedoria. Alguma coisa de promessa. Caixinha de promessas. Caixinha de promessas, né? Porque nós não devemos ver o livro de Provérbios como uma caixinha de promessas. Por que não devemos ver o livro de Provérbios como uma caixinha de promessas? O livro de Provérbios é praticamente como um livro de regra geral. Quando a gente vai estudar física, química, a gente tem a regra principal, né? E tem o quê? As exceções. Os autores chamam isso de máximas. O que é as máximas? É como se fosse a análise de como o comportamento humano funciona, mas isso não quer dizer que é uma regra que funcione para tudo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha, não vai faltar o quê? Comida na sua casa, não é verdade? Entretanto, pode haver exceções dessa regra? Pode. Você pode passar por uma calamidade, Deus quer trabalhar no seu coração alguma coisa, assim como foi com Jó. Então, o livro de Provérbios, a gente tem as regras gerais. O livro de Eclesiastes, o livro de Jó, você tem as exceções, vamos dizer assim, né? Então, é um livro de regra geral. É o que normalmente acontece quando se tem aquela atitude, mas não necessariamente sempre acontece. Por isso que a gente não deve ver como uma caixinha de promessa. Por exemplo, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Esse é a máxima, é o comportamento esperado, é aquilo que normalmente acontece. Então, para esse tipo de comportamento ou para outros que têm provérbios, você tem as exceções. Alguém pode ter sua visão obscurecida e não desejar andar nos caminhos do Senhor, né? Então, o livro de Provérbios fala de uma regra geral. Do capítulo 10 ao capítulo 29, você tem praticamente os provérbios resumidos com verdades resultantes de uma análise de um temor a Deus que leva a perceber as relações humanas como elas são, né? Qual é o propósito? Deixa eu colocar aqui, propósito. Aí eu peço que os irmãos cheguem no capítulo 1. Propósito. Primeiro, é um livro de sabedoria, resultante de temor a Deus, e é um livro que concede o quê? Sabedoria. Propósito. Vamos ler do versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel.
para, objetivo, né, o propósito, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então nós temos aqui o propósito. Eu vou resumir aqui: para ser sábio. Para ser sábio. Para ser sábio. Propósito. São mais coisas, mas eu resumi para ser sábio. Então, além de ser um livro resultante da sabedoria de pessoas tementes a Deus, pessoas que andaram com Deus, à medida que nós nos debruçamos nele, nós também adquirimos o quê? Sabedoria. Agora deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Quais são as áreas, e eu quero que vocês digam os nomes das áreas, que nós podemos aprender com o livro de Provérbios? O que é que vocês acham? Quais são as áreas que nós aprendemos lendo o livro de Provérbios? Calma, irmã. Calma. Financeira. Conjugal. Eu ia fazer uma pergunta antes, esqueci, ó. Qual era a pergunta que eu ia fazer? Irmãos, quais são... Ainda bem que não sabe, né, irmão? Vai estar lendo pensamento. Qual é a pergunta que eu ia fazer? Irmãos, quais são os problemas que nós passamos? É, né? Quais os problemas que nós passamos? Financeiro, conjugal. Quem aqui tem problema financeiro? Eu. Quem não tem? Quem aqui tem problema conjugal? Quem aqui tem problema em relação às amizades? Quem aqui tem problema em relação à fofoca? Quem aqui tem problema em relação às companhias? Quem aqui tem problema em relação ao relacionamento pai e filho? Quem aqui tem problema em relação às tentações? Quem aqui tem problema em relação à preguiça? Quem aqui tem problemas em relação à honestidade, ao caráter? Quem aqui tem problema... que mais? Vamos dizendo aí. A controlar a língua. Quem aqui tem dúvidas, espero que não tenha problema com isso, mas dúvidas sobre alcoolismo, né? Quem aqui está insatisfeito com o governo? Né? Então, quem aqui tem alguma dúvida sobre pobreza, sobre trabalho, dívidas, generosidade, justiça, perdão, tudo isso, o livro de Provérbios trata. Fala antes de pensar. Exato. Então, tudo na nossa vida, os problemas que cercam a nossa vida, Provérbios, as sínteses de sabedoria, que são resultantes do discernimento espiritual, elas têm algo a nos dizer. Aí lá em Tiago a gente lê o seguinte: se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, sem lançar em rosto. Peça, porém, crendo, em nada duvidando, pois aquele que pede e duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta, né? Não pense que essa pessoa vai receber alguma coisa de Deus. Então, se nós entendemos que no meu trato com o meu cônjuge, me falta sabedoria, o mínimo que eu poderia fazer era o quê? Orar e procurar a orientação de Deus. Procurar, vamos dizer assim, nos provérbios e na toda a palavra de Deus, instruções acerca disso. E é interessante que do capítulo 10 ao capítulo 29, mais de 100 provérbios existem. Muito mais de 100. Cheguem lá em 1 Reis 4. (29) em diante.
Chegaram lá? Diz o seguinte: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Como a areia que está na praia do mar, era a sabedoria de Salomão, maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. 3.000 sínteses de sabedoria, de discernimento espiritual acerca do comportamento humano. Foram seus cânticos 1.005. Desses 1.005 cânticos, nós temos um, que ele chama de Cântico dos Cânticos, que é o Cantares de Salomão. Discorreu sobre todas as plantas, ele era um botânico, né? Desde a que brota do muro, olha só, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Então ele tinha uma análise de todas as plantas conhecidas. É interessante que no Cantar de Salomão ele cita a geografia do local, ele cita aspectos dos animais, ele cita aspectos das plantas, ele era um grande conhecedor. Ele seria naquela época o nosso Google, né? Que sempre tem uma resposta para tudo. Então esse era Salomão, a biblioteca, vamos dizer assim, fantástica que existia em Israel. Maior que todo conhecimento humano naquela época que já existiu. Então era algo fantástico. Ele sabia sobre as plantas, ele sabia sobre os animais, ele era um zoológico. Zoológico não, né? Zoologista, né? Essa é a palavra, senhor Nildo? Zoólogo. Zoólogo. Ele entendia de zoologia, né? E tem outra palavra que é antologia, eu acho. Ontologia. Que é toda a relação de insetos, todos os tipos de animais, com como ele interfere com o ser humano, né? Então, ele tinha esse conhecimento das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido de sua sabedoria. Então, irmãos, Salomão, principal autor do livro de Provérbios, ele era um homem muito sábio. Qual a diferença de sabedoria e conhecimento? Para Salomão, no caso, quando fala que ele conhecia os animais, das plantas dos peixes, mas também lidava com o assunto. Havia um conhecimento acerca das coisas, e o discernimento, que seria a sabedoria dele, era acerca da prática, como fazer análise dos relacionamentos e como esse relacionamento seria agradável a Deus. Então essa sabedoria que ele tem dele, e aqui a gente vai ver o início da sabedoria, ele vai se materializar em como o discernimento da relação humana. O livro de Provérbios principalmente se destaca para a relação humana, um com o outro, né? Já o livro de Eclesiastes vai trazer as perguntas mais filosóficas. Vamos dizer assim, a razão disso acontecer, por que isso existe, por que existe o sofrimento. Então são as perguntas mais filosóficas que seriam dedicadas aos filósofos. Já o livro de Provérbios, a sabedoria dele, dedicado no livro de Provérbios, seria uma sabedoria prática. Como se relacionar, como se proteger, como perceber, como ter o discernimento. Então, isso é através de uma percepção. Já o conhecimento que você está falando, em relação a coisas, não seria a prática de discernir o comportamento humano, mas seria apenas o conhecimento das coisas, né? Esses reis que vêm de todas as nações, era para ouvir sobre plantas, sobre aves, répteis? Sobre tudo. A rainha de Sabá, por exemplo, ela foi com perguntas que ela tinha para testar Salomão e para conhecer a sabedoria dele. Então, quando a Bíblia não diz qual o tipo de pergunta que eles iam, mas é dito que as pessoas conheciam a sabedoria de Salomão e iam
ficavam surpresos e iam conhecer a sabedoria dele. Isso pode ser de arquitetura, de construção, depois a gente vai ver as construções que ele fez. Isso pode ser de economia, pode ser várias áreas que ele tinha conhecimento. Liderança, organização, música, ele escreveu cânticos também. Davi era musicista, ele escrevia cânticos, né, poemas. Então, ele o que a gente chamaria de um governante antigo, não seria um déspota, mas um déspota esclarecido. Normalmente, os governantes antigos eles tinham conhecimento de várias línguas, conhecimento de cultura, de literatura. Principalmente quem gosta de assistir filme de época ou série, e os reis, né, os pequenininhos, né, para herdar o trono, eles têm professores particulares para estudar sobre exatamente tudo. Exato. Para poder assumir o reinado. Agora, o diferencial de Salomão era o quê? Que essa sabedoria veio de Deus, né? O costume que veio dos outros povos, talvez tenha sido Aham. isso, né? Porque ele sabia de tudo. Exatamente. Né? Então, aí as pessoas se espelhavam. Se a gente fosse comparar com os governantes de hoje em dia, né, seria uma tristeza. Se candidata não sabe de nada. É verdade. Então, Salomão era essa pessoa extremamente sábia e escreveu os provérbios para que as pessoas pudessem se tornar sábias. Agora, qual é o ponto inicial de se tornar uma pessoa sábia? Aí a gente volta ao capítulo 1, versículo 7. O ponto de partida. Como é que alguém se torna sábio? Não tem como alguém se tornar sábio se não tiver isso aqui. E a sabedoria aqui, irmãos, não é conhecimento. É o temor do Senhor. E aí a gente vai tentar entender o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele faz uma comparação. Como é que nós podemos, qual é o passo inicial para ser uma pessoa sábia? Temer a Deus. E o que é temer a Deus? Já vou antecipando que temer aqui não é ter medo. Mas o que seria temer a Deus? Uma reverência. É ter um desejo de conhecer a Deus, de respeitá-lo, de venerá-lo. É uma atitude humilde, reconhecendo quem você é diante de Deus. Essa atitude é a primeira necessária para que alguém possa ser sábio. É entender sua pequenez, é entender a grandiosidade de Deus e buscar nesse Deus o quê? Conhecimento, aprendizado, ensino. Se alguém acha de si mesmo algo que não é, então já é o impedimento para o quê? Para se tornar uma pessoa sábia. Porque para se tornar uma pessoa sábia é necessário primeiro reconhecer quem você é, sua humildade diante de Deus. E o quê? Ter uma reverência e um respeito pela pessoa de Deus. Percebam, quando alguém quer aprender alguma coisa, isso a gente vê no nosso dia a dia. Quando alguém quer aprender alguma coisa, ela se coloca à disposição para ouvir. Se alguém, a pessoa vai ensinar, vamos dizer assim, um mestre, vai ensinar, e a pessoa não deixa falar, você está aqui para aprender ou não, né? Então o primeiro passo é o quê? Ter humildade. É reverenciar a pessoa, entender que o conhecimento vem de Deus. E é interessante porque a Bíblia fala de alguns tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana, existe uma sabedoria que a Bíblia fala lá em Tiago, que é humana e malesca, né, pecaminosa, e existe a sabedoria vinda do alto. Essa sabedoria que nos faz enxergar as coisas como de fato são, enxergar com os olhos de Deus, ela é vinda por meio de Deus, ela é dada por Deus. E é necessário o quê? Ter uma reverência, um respeito à pessoa de Deus, uma atitude humilde de coração para reconhecer que nós não somos. Assim como Agur, lá, ele reconhece que ele não é nada, que ele não entende nada, mas que ele se volta para as Escrituras, né? Então nós precisamos ter essa atitude. No capítulo 1 em diante, você vai ver sempre repetindo essa frase. Cheguem lá no capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Observem no capítulo 2, 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. No capítulo 3, filho meu,
não te esqueças dos meus ensinos. No capítulo 3, versículo 21, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. No capítulo 4, versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras. No capítulo 5, versículo 1, filho meu, atende às minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Capítulo 6, filho meu, se ficares por fiador do teu companheiro, e ele continua. No versículo 20 do capítulo 6, filho meu, guarda o mandamento de teu pai. No capítulo 7, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Então você tem aí praticamente 10 falas, 10 sermões de um pai a um filho, dizendo o quê? Escute, 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 escute. É interessante que, à medida que nós ouvimos, e aqui eu vou tentar explicar nas nossas relações, à medida que um filho ouve o conselho de um pai, ele está poupando sofrimento. O pai já viveu mais tempo, o pai sabe etapas que o filho não conhece e os sofrimentos que cada um filho vai ter com determinadas decisões. Então, ouvir o filho ouvir o pai, lhe poupa sofrimento. Nós, como filhos de Deus, ouvindo a ele, isso vai nos poupar também o quê? Sofrimento resultante de decisões erradas. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre o sofrimento por causa de Cristo. Isso é um sofrimento bom. Mas sofrimento por causa de decisões erradas não é um sofrimento bom, né? Então o livro de Provérbios está aqui para nos poupar de sofrer. Para que a gente possa o quê? Ter um discernimento e viver bem. Ter uma habilidade de compreender as coisas e viver bem, né? Então ele dá vários conselhos práticos. Chegando, deixe-me ver aqui, no capítulo, então esses são os discursos maiores, né? Do capítulo 22, versículo 17, até o final do capítulo 24, você vai ter provérbios de outros sábios. Olha o versículo 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Então aqui você tem provérbios que não foram escritos por Salomão, mas que foram escritos por outros sábios, possivelmente até sábios anteriores a ele que foram compilados. Do capítulo 25, você tem provérbios que eram de Salomão, mas que foram escritos pelos servos de Ezequias. Capítulo 25, versículo 1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então você tem a escrita do livro de Provérbios desde 950, do período de Salomão, até o período de 700, que é o período de Ezequias. Então foi durante esse período que o livro de Provérbios foi escrito, né? Chegando no capítulo 30, você tem a parte que foi Agur que escreveu, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos? Quem nos seus punhos? Quem amarrou as águas à sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? Qual o nome do seu filho? Se é que sabes, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que neles confiam. E agora ele começa a exaltar a palavra de Deus. Nada acrescentaste às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que for necessário, para que suceda. E ele continua, né? Então você tem as palavras de Agur. E finalizando, Provérbios, você tem no capítulo 31, as palavras do rei Lemuel. E as palavras do rei Lemuel, irmãos, é um conselho aos reis, as palavras de sua mãe a ele,
e ele escreveu, que é um conselho prático aos reis e depois um conselho à mulher que ele iria encontrar para casar. Ele vai dizer as características dessa mulher. Mulher virtuosa, quem a achará, seu valor muito excede de joias finas. Seu coração, seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem, não o mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas, examina a propriedade, adquire-a, planta a sua vinha com rendas de seu trabalho. Percebam que todas essas características aqui, ela comercializa, ela cuida da casa, ela tem o elogio do seu marido, dos seus filhos, dos comerciantes. Ela é o resultado de alguém que pratica o livro de Provérbios. É interessante que a gente fala muito da mulher virtuosa, mas pouco se analisa os provérbios, que levam a mulher a ser virtuosa. Então, talvez um estudo diferente da mulher virtuosa seja o que é que diz Provérbios para que alguém se torne virtuoso, né? Como a gerência do dinheiro, das finanças, como é o trato, lidar, como é o cuidado doméstico, tudo isso a gente vai perceber em uma pessoa virtuosa. Então encerra-se o livro de Provérbios com um exemplo prático de alguém que segue os ensinamentos de Provérbios, a mulher virtuosa. Então, o início do livro começa as palavras de um pai a um filho, o final do livro termina com as palavras de uma mãe a um filho. Lembra da orientação do pai, lembra das orientações da mãe, né? Então, é praticamente o fechamento do livro de Provérbios. Como nós deveríamos ler? Devagar, meditando e aplicando a vida, para que a gente possa o quê? Ter a sabedoria vinda do alto. Uma sabedoria que faz a gente discernir, perceber as coisas. O livro de Provérbios é diferente da lei de Moisés, por exemplo. A lei de Moisés diz, não faça isso. Faça isso, né? Já o livro de Provérbios vai fazer a gente perceber nas relações, ter um discernimento espiritual, uma compreensão das coisas, a partir da percepção. E é por isso que a gente tem que ser dependente de Deus. Perceber essas coisas nos relacionamentos, evitar circunstâncias, escolher o tipo de companhia, escolher o tipo de amizade. Então é extremamente prático. Ele muda a nossa vida. Né? Não é uma coisa intelectual apenas, é uma coisa que mexe na nossa mente e transforma o nosso coração e faz a gente mudar as nossas atitudes. Leia devagar, leia aos poucos, medite sempre e volte sempre a Ele. E aí a gente certamente vai ser um povo, irmãos, cheio de sabedoria, cheio de temor de Deus, né? Reconhecendo nossa pequenez. Se nós não formos a palavra de Deus, nós estamos sendo o quê? Orgulhosos. E o princípio da sabedoria é o quê? É reverenciar a Deus, ir a Ele. Então, se nós não temos um relacionamento com a palavra, não tem como a gente ser sábio. Se a gente não colocar em prática a palavra, não tem como a gente viver de maneira sábia. Então, um desafio para os irmãos. Cada dia, um capítulo. Durante o ano, 12 vezes, né? E certamente muitos dos ensinamentos vão mudar a nossa forma de ver, de agir e de viver aqui sobre a terra nos nossos relacionamentos. Amém? Semana que vem a gente vai ver Eclesiastes, para as perguntas mais filosóficas da vida, né? Com Salomão.